Então, uma boa noite a todos novamente, aqueles que nos assistem aqui no auditório da Sociedade Espírita Allan Kardec, aqui da cidade de Farroupilha, e também a todos aqueles que estão nos assistindo nas redes sociais, no Facebook. O tema que escolhemos para a noite de hoje é um tema que muitas vezes nós também nos perguntamos, ou principalmente quem chegou pela primeira vez na casa espírita ou que nunca ouviu falar assim um pouco de mais detalhes sobre o que é realmente o Espiritismo. O que é afinal o Espiritismo? Muitas vezes ele é até confundido com rituais, ele é confundido com outros cerimoniais. Então nós vamos primeiramente ver que o termo Espiritismo ele nasce com Kardec quando da publicação do Livro dos Espíritos. Então existe uma diferença muito grande entre espiritualismo e espiritismo. O termo espiritualista, reencarnação, inclusive, é de muito tempo, desde os tempos primórdios, mas o termo espiritismo ele nasce com Kardec, exatamente para identificar a questão da doutrina espírita, por isso que é a doutrina dos espíritos. Mas vamos falar então um pouco sobre a questão do que é o Espiritismo. Muitas vezes nós adentramos a casa e dizemos, o que esse povo faz? O que tem por trás disso, né? Muitas vezes, até por uma falta de conhecimento, alguns chegam e pedem um trabalho. Olha, eu estou precisando fazer um trabalho. A gente sabe que tipo de trabalho é. Não é uma prática que nós não fizemos no Espiritismo, né? Então nós vamos conversar um pouco, colocar um pouco o que é realmente o Espiritismo. E para nós falarmos da questão do Espiritismo, nós vamos ter que voltar lá no ano de 1848, num lugarejo muito pequeno, chamado Hydesville. Era um vilarejo muito pequeno naquela época, que pertence ao estado de Nova York. Então, neste lugarejo, vivia uma família chamada Fox, era um sobrenome Fox. Ali viviam pai e mãe, irmãos e irmãs, né? Meninas, que se chamavam as irmãs Fox. Então, nesse ano de 1848, ou um pouco antes, essa família se transferiu e foi residir nessa comunidade, numa cabana muito simples, no interior. E lá no dia 31 de março de 1848, as irmãs começam a ouvir pancadas na casa. E então, onde vêm essas pancadas? Se nada tinha ao redor que se travasse. Então elas, pela curiosidade até de jovens, começam a falar ou perguntar: você é o fulano de tal? E ele acabava respondendo. Então aí começaram a perguntar para ele: qual é o seu nome? Aí então começaram: então se for a letra A, dá uma batida. Se for a B, dá 2 batidas. Se der a letra tal, tantas batidas. Aí formaram o nome dele. Eu acho que interessante, né? Quanto tempo que levaram até começar a fazer isso. Então esses fenômenos começaram a aparecer e mais adiante levava muito tempo, foram escrevendo frases através dessas questões. E foram também, pelas essas comunicações, sabendo que esse espírito batedor, que quem estuda a questão do fenômeno mediúnico, elas também eram médiuns de efeitos físicos, e através disso o espírito pode se materializar através dessa faculdade orgânica que essas meninas têm. Ainda hoje existe isso, que é o chamado fenômeno da materialização ou de efeitos físicos. Então o que aconteceu? Ali estava enterrado um mascate. O mascate na época era um vendedor ambulante e que naquele período não tinha hotéis.
Então, o que eles faziam, as pessoas que viajavam? Eles se hospedavam nas casas. O anterior morador da casa, quando esse mascate se hospedou, ele foi assassinado para roubarem dele, sei lá, os materiais que ele tinha e também o dinheiro que ele tinha. E ele então se comunica através das irmãs e ficam sabendo que era tal acontecimento. Foram investigar todas essas informações e realmente elas passaram a ser provadas, que existia sim o mascate, que desapareceu, ninguém sabia onde estava. O antigo morador também foi localizado, não sei qual é o destino que teve. E isso, imaginemos lá em 1848, o que não foi um alvoroço na mídia americana, né? O que foi isso na mídia americana? Todos os jornais, revistas, imprensa, entrevistando as irmãs Fox e também continuavam ainda com essas manifestações. Então essa é, digamos assim, o nascer dessas questões, onde se começa, pela comprovação, ter que os espíritos podem se comunicar através da mediunidade. Em 1853, então 6 anos após, nos salões de Paris, acontece um outro fenômeno, muito comum na época, porque como na época não tinha muitos entretenimentos, então o pessoal o que fazia? Se reunia nos salões para festividade, baile, entretenimento, etc. E passou a ser um passatempo dos parisienses a questão de acompanharem e assistirem o chamado fenômeno das mesas girantes. O que era esse fenômeno das mesas girantes? Imaginemos nós que aqui, se nós estivéssemos, e a mesa ela começa a levantar, levitar, baixar, dar toque com o lado. Também os fenômenos de efeitos físicos que os espíritos se utilizam para demonstrar que por trás disso existia algo maior. Isso a maior parte do pessoal passava de um entretenimento, né? Devia ser muito bonito, né? As mesas, por isso que as mesas giravam e batiam e tal. Mas daí um certo tempo, o tal de Fortier, que era um magnetizador é aquele que se utiliza das energias para hipnotizar as pessoas, chamado Fortier, muito amigo do Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era um pesquisador, um pedagogo, que havia estudado na escola de Pestalozzi, na Suíça, de Yverdon, muito estudioso e muito perquiridor. E aí ele vai e começa a assistir aquelas demonstrações nos salões de Paris. E aí ele começa a pensar o seguinte: não deve ser só os toques. Quem provoca isso? Vamos ver. E aí ele começa a fazer a mesma coisa. Os toques se passavam e se falava determinadas palavras, determinadas frases. Mas além disso, depois, no decorrer do tempo, que isso também foi uma questão que chamou muito atenção, e que a espiritualidade, ela se aproveita desses fenômenos que estavam surgindo em toda a Europa, mas especificamente em Paris. Mas isso desperta uma curiosidade impressionante. Tanto é que o escritor inglês Arthur Conan Doyle, ele diz ele que foi uma grande invasão organizada dos espíritos para chamarem a atenção dos fenômenos espíritas. Então o que o Hippolyte começa a fazer? Também naquele momento surgem médiuns, né? E então ele começa a perguntar para os espíritos tal coisa, e vem uma resposta, vem outra e outra. Então ele chega à conclusão, ele e outros, que por trás desses efeitos existia algo inteligente. Porque Fortier acreditava
que poderia se magnetizar uma mesa, um material, e não somente uma pessoa, porque o hipnotizador ele hipnotiza, né? Ele manipula e faz com que essa pessoa ela se torna manipular. Mas chega-se à conclusão que não tem como magnetizar objetos. Então, começa-se então a descobrir, opa, mas por trás disso existe um fenômeno inteligente. E aí, então, Kardec começa a fazer, através das médiums, que estou fazendo um breve relato, quando a gente começa a estudar o Espiritismo, essa é uma das primeiras partes que nós vamos estudar, que é o surgimento do Espiritismo. Então, ele começa a perguntar, fazendo as perguntas e vem as respostas dos Espíritos. Mas antes disso, então, nós vamos ver que Hipólito Leão Denizar Rivaio nasce em 1804, que é um pedagogo, né? Ele também vai para a questão da curiosidade, mas ele começa a investigar e perguntar para as mesas. Olha que coisa, né? Se fosse hoje, dizia assim, os caras eram loucos perguntar para as mesas, mas as mesas também davam os retornos. Depois disso, começou as cestinhas. Então, tinha uma cestinha, eles colocavam uma caneta numa parte, então a cestinha ela se mexia e escrevia. Isso tem fotos ainda, registros, né? Nos livros. E aí, quando era perguntado para os espíritos determinar coisas, os espíritos, através da mediunidade de alguns presentes de efeitos físicos, a cestinha escrevia as respostas. Será que as cestinhas se mexiam sozinhas? Então, assim foi surgindo essas questões. Depois nós vamos ver a questão, então, da mediunidade, então, com as irmãs Baldin e outras tantas que começam a surgir. Então, o Kardec, ele surge do nome, por que ele muda para Leon Kardec, para Hipólito Leão Denizar Rivaio muda de nome para Allan Kardec. Por quê? Porque ele disse o seguinte: não fui eu que escrevi o Espiritismo. O Espiritismo foi escrito pelos Espíritos. Eu fui o intermediário, eu que codifiquei, cataloguei, etc. Mas quem escreveu foram os Espíritos. Não é uma obra do Hipólito. E aí passam, os Espíritos dizem, então utiliza o nome que tu tivestes quando do tempo dos povos druidas, que era um povo muito antigo que viveu ali próximo da França, Alemanha, para aqueles países, e foi o nome que ele tinha de uma existência passada. Por isso que se chama Allan Kardec, né? Mas tinha uma coisa muito interessante também, porque Kardec ele queria deixar as coisas muito claras. E daí então muitos contrários, digamos assim, ao Espiritismo na época, dizem, mas isso aí deve ser coisa das médias que estão falando e tal. Mas também não poderia vir delas, porque elas eram muito jovens. Seriam conhecimentos que elas não teriam condições ainda de ter adquirido. Então Kardec começa a enviar para diferentes pontos do globo, principalmente para a Europa, perguntas. Para onde? Para a Alemanha, para a Itália, para fora da Inglaterra, etc. E as respostas que vinham eram as mesmas de todos os países. Nós poderíamos dizer hoje que fosse internet, está tudo em comunicação. Nós estamos falando do tempo ainda das cartas, que levavam meses. Então ele vai chamar, ele vai colocar que isso é a comprovação, digamos assim, dos fenômenos, da parte realmente para que isso fique muito registrado. Mas então em 1857 surge o Livro dos Espíritos. Inicialmente ele saiu com, não sei se foi 800 e poucas perguntas e respostas. O livro definitivo ele sai, que é hoje, com 1019 perguntas. Do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que ele vai ter uma denominação do que é o Espiritismo. É um conjunto de princípios e leis
reveladas pelos espíritos superiores, não é dele, Kardec, revelado pelos espíritos superiores, contido nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita. Então falamos do Livro dos Espíritos, que é a base primordial da doutrina, como se fosse o alicerce da doutrina espírita. E depois os outros 4 livros, eles se desdobram também, ampliando esses assuntos referente à obra básica, que é o Livro dos Espíritos. Aí nós vamos ver que a segunda parte do Livro dos Espíritos surge o Livro dos Médiuns. O que é médium? Médium é aquele que se comunica com os espíritos, ou que sente, ou que vê, ou que ouve, ou que faz curas, né? Que tem essa questão, uma faculdade orgânica que lhe é inerente. Depois nós vamos ver que vem a parte moral, que eu não tenho aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a parte moral, para muitos a religiosa. Por que religiosa? Porque isso religião é conectar-se com Deus. Mas é então, digamos assim, essa parte onde nós vamos estudar as leis divinas, as leis naturais. Por isso, da questão do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois vai surgir a questão do céu e do inferno. É o termo até de uma outra crença, essa questão do céu e do inferno, mas ele vai falar aqui das esperanças futuras e das consolações para nós, que somos reencarnacionistas. E vai ter uma segunda parte desse livro, que vai tratar, através das comunicações, de como estão no mundo espiritual os espíritos felizes, os espíritos sofredores, os espíritos que fizeram isso, que fizeram aquilo, relatados com nomes, com psicografias, de tudo que estão tratados então nesse livro, O Céu e o Inferno. E nós vamos ver a questão, a última, que é a Gênese, o porquê das coisas. De onde surgiu a Terra? Como se formou? As questões geológicas, as causas primárias. Isso é praticamente considerada a parte científica das considerações. De onde surgiu a Terra? Né? De onde surgem os mundos? Esses bilhões e bilhões de constelações, de galáxias, etc, etc. Então é para nós termos uma ideia da questão do Espiritismo. Então Hippolyte Liard-Denizar Reval passa a se chamar Kardec. Então o Espiritismo é uma ciência de que trata da natureza e origem dos espíritos, da onde vieram, bem como de suas relações com o mundo corporal, das relações conosco. Quando nós sonhamos, muitas vezes, na maioria das vezes, não é que nós estamos sonhando, nós estamos nos encontrando com muitos que já partiram. Nós também podemos nos encontrar com coisas boas, não. Então essa relação que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual, porque na realidade nós estamos, digamos, quase que irmanados, e quando nós partimos daqui, nós só deixamos aqui o corpo físico, mas nós continuamos ainda a existir como espíritos. Não acaba. Nós vamos para lugares que também são chamados mundos. É só nós estudarmos ou vermos. Aí fica uma dica para quem quiser assistir o filme O Nosso Lar, que relata exatamente André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier, como é a vida no mundo espiritual. Continuamos ociosos, contemplando a Deus eternamente. Deve ser um tédio, né? Ficar sem fazer nada eternamente. Imaginemos ficar 1 mês, 2 meses. Então nós vamos ver que não é assim, que se continua, mesmo fora do nosso corpo, mesmo no mundo espiritual, nós continuamos estudando, nós continuamos trabalhando, nós continuamos nos esforçando. Quem nunca ouviu falar, parece assim, esse Hermes está doidão mesmo, né, cara? Falar um negócio desses. Mas é coisas novas que foram anunciadas para nós há tanto tempo.
Mas será que é coisa que os espíritos só inventaram? E Jesus fala do espiritismo? Será que ele falou? Ele falou diversas vezes. Ele falou da reencarnação. É só ler no Evangelho do Novo Testamento o diálogo de Jesus com Nicodemos. Nós vamos ver diferentes citações. Ele fala sempre da vida futura. Se Jesus está falando da vida futura, está falando de quê? Da vida presente, da manhã? Está falando da vida futura porque existe um futuro. O que é esse futuro? Mas vamos ver uma parte do evangelista João, no capítulo 14, versículo 17 e 26. E olha o que Jesus diz nesse momento. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai. Então já diz que é o Pai. Jesus não é Deus. Ele já está dizendo que o Pai, ele tem Pai, que é Deus, e Ele vos enviará outro Consolador. E nós tivemos Moisés, depois veio Jesus, e Jesus diz: eu vos enviarei um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Que quando viesse esse Consolador, a sua mensagem ficasse eternamente, para sempre. O Espírito de verdade que ele fala, que o mundo não pôde receber, porque o não vê, não enxerga. Imaginemos se na época de Jesus se falasse do Espírito, que o não vê e absolutamente o não conhece, mas quanto a vós, conhecê-los-eis. Ele estava falando para o pessoal da época ou para nós todos hoje? Conhecê-los-eis. Se ele estava falando para nós da época, que era só da nossa vida, ele dizia assim: cara, vocês vão conhecer um dia. Então nós estamos reencarnados muitas vezes para conhecer. E estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, se falava do Espírito, que meu Pai, novamente fala do Pai, o enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. O que o Espiritismo vem relembrar de tudo? Tudo. Jesus, quando veio, ele disse: eu não vim trazer nada de novo, eu só quero que os 10 mandamentos se cumpram. Eu vim lembrar dos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos contêm todas as leis. E aí, quando vem o Espiritismo, também os Espíritos nos dizem: não viemos trazer nada de novo, só viemos vos lembrar de determinadas coisas. Aquilo que vos tenho dito. Então, para nós, o Consolador que Jesus está falando não é a doutrina espírita, são os conhecimentos universais da doutrina. Que é o quê? Quem é bom e pratica o bem não precisa nem ser crente de nenhuma religião. Quem pratica a lei de justiça, de amor, de caridade, etc., importa estar num credo. Por isso que um dia perguntaram a Chico Xavier, perguntaram para o Chico: qual é a melhor religião? Achavam que o Chico ia falar que era o Espiritismo, né? E a resposta do Chico foi muito curta: o bem. Essa é a melhor religião dele, o bem. Mas vamos ver alguns ensinos fundamentais que o Espiritismo nos traz. Primeiro ponto: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Acreditamos, né, que acima da gente tem que ter algo maior. Quem criou todos esses bilhões de galáxias? Quem organiza? Quem? Né? Segundo ponto: o universo é criação de Deus.
como também os seres, animados e inanimados. O mundo espiritual que existe é além do nosso. Não somos o único mundo habitado. O universo todo é habitado por outros seres em diferentes graus de evolução. É uma questão até de lógica e razão, né? Achar que só a nossa terrinha tem seres habitando é uma... né? Com bilhões de galáxias. Talvez não tenha alguém igual a gente, mas tem. Por que existiria? Será que todas essas estrelas são para satisfazer os nossos olhos à noite? Né? Nós estamos aqui num planetinha que nem luz própria tem. O Sol é uma estrela de quinta grandeza. Tem a quarta, a terceira, a segunda e a primeira. Maior que o Sol. Somos constituídos de matéria grosseira, espírito, que é a alma, a essência, e um corpo chamado perispiritual, que é um corpo fluídico. E quando nós desencarnamos, ele nos acompanha. Isso precisaria um dia só para falarmos sobre isso. Outro princípio fundamental: nós fomos criados simples e ignorantes, destinados para sermos perfeitos e felicidade futura. Por isso que nós reencarnamos. Para chegarmos à perfeição, necessitamos do esforço para lá chegar. Depende da gente, do nosso esforço. Como é que isso se processa? Através de múltiplas possibilidades de novas existências que nós temos. E aí que nós vamos entender, através da reencarnação, muitas coisas que nós não conseguiríamos entender, da inteligência, das questões físicas, das habilidades, tudo isso, dos sofrimentos, das dores. Por quê? O que acontece com alguém que está estudando? Se não fez bem um ano, vai repetir. Assim somos nós, até nós nos graduarmos, né? Até nós nos evoluirmos. Jesus é o nosso modelo e guia. Somos cristãos. A moral do Cristo é o nosso roteiro para a evolução, e a sua prática é a solução para todos os problemas humanos. Nós temos o livre-arbítrio. As escolhas que fizemos e as responsabilidades sobre os nossos atos. Podemos semear qualquer coisa, vamos colher aquilo que nós plantamos. Então, aí existe o nosso livre-arbítrio, mas também existe a responsabilidade pelos nossos atos. Também vai dizer que a prece é um ato de adoração a Deus. É uma lei natural. Os povos primitivos reverenciam seus deuses, o Deus Trovão, o Deus Lua, o Deus Sol, o Deus isso, Deus aquilo, porque já tem um instinto de sua alma. A questão da adoração é uma das leis naturais. Toda prática espírita, e a prática espírita? Toda prática espírita é gratuita, conforme nos preceitua o Evangelho. Simplicidade sem custos ocultos externos. Não tem sacerdotes, não adota em suas reuniões altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramentos, concessões de indulgência, paramentos, bebidas alcoólicas, os rituais, ou alucinógenos, incenso, fumo, talismã, amuletos, horóscopos, cartomancia, pirâmides. Não é espiritismo. Cristais, idem, e qualquer outros objetos, rituais ou cultos exteriores. O espiritismo é essencialmente uma doutrina interior. Pede a seus adeptos e estudantes que passem tudo pelo crivo da razão e da lógica.
Isso é uma das questões que sempre o Espiritismo nos traz. O que eu estou falando aqui, cada um deve pensar, mas será que é verdade mesmo? Isso pode. Isso é para não ser fanático. Porque a partir do momento em que a gente não questiona, não raciocina, não vê como as coisas são, vamos ver o fanatismo por aí. Hoje nós estamos vendo fanatismo. Uma vez a gente tinha um fanatismo político, por futebol, não sei o que, o religioso é um dos piores dele. Pode ter fanático religioso e pode ter fanático espírita também. Também pode. Nós temos que ter cuidado nisso. Se alguém mandar a gente se atirar da ponte, será que a gente tem que se atirar da ponte? Ou a gente tem que perguntar por que eu tenho que me atirar da ponte? E qual é o benefício e qual é a questão que tem? E usar razão nessas situações todas, né? Então, uma das essências fundamentais do Espiritismo, respeitar todas as religiões e doutrinas, valorizando os esforços para a prática do bem. E a confraternização e paz entre todos, independente de raça, de credo, de nacionalidade, de crença, de posição social, o que for que seja. No geral, somos sociedades civis. Temos estatuto, regimento interno. E as casas são mantidas pelos sócios, que pagam conforme as suas possibilidades. Se pode, paga. Se não pode, não paga. Quem pode mais, se quiser contribuir, contribui mais. Assim, é um pouco do resumo do que é o Espiritismo. Mas para quem quiser se aprofundar, como nós estamos também falando no Facebook, e quiser se aprofundar mais, tem muitas obras, todas aquelas que temos, só do Chico Xavier tem 400. Do Divaldo Pereira Franco, nosso amigo baiano, tem mais de 250. Mas a essência são esses 5. E se nós quisermos, então podemos ir para o Centro Espírita estudar, gratuitamente. Começar a entender um pouco sobre isso. E depois, até começar a trabalhar em N atividades que tem. Então era essa, assim, um breve relato, uma breve colocação do que é a doutrina espírita, do que é o Espiritismo. Certo? Tá bom? Então vamos, nesse momento, agradecer mais uma vez pela possibilidade que nós temos de estarmos aqui nesse momento. Como é bom, como é importante podermos confraternizar, ouvir muitas vezes coisas novas e também ter a certeza de que nós não estamos sós. Nós também temos os nossos amigos espirituais, o nosso espírito protetor. Nós também temos o nosso esforço a realizar. E também temos a prece que está sempre ao nosso lado, que pode nos dar força, que pode nos dar coragem, que pode fazer com que muitas vezes as nossas ideias se aclarem, se harmonizem, possam nos deixar mais tranquilos, mais serenos, mas que tenhamos sempre que Jesus é o nosso mestre, o nosso guia, que os ensinamentos de Jesus são voltados para o bem nosso e em favor do próximo. Que fora da caridade não há salvação. Indulgência para as imperfeições alheias, benevolência para com todos e perdão das ofensas. Muito obrigado e que Deus possa nos proteger. Que assim possa ser.